graça. Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos cães. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva, a movimentar-se sob o olhar do divino pastor, em demanda de esferas mais altas. Em verdade, se perseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade, da má fé. Referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentalizava o animal amigo, símbolo de ternura e fidelidade após a domesticação. Reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano encontraremos sempre criaturas que os personificam. São os adversários sistemáticos do bem. Atassalham reputações dignas, estimam a maledicência, exercitam a crueldade, sentem prazer com a imposição tirânica que lhe é própria. Desfazem a conceituação elevada e santificante da vida. Desarticulam o serviço dos corações bem intencionados. Atiram-se desvairadamente à substância das obras construtivas, procurando consumi-las ou pervertê-las. Vomitam impropérios e calúnias, gritam levianos que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou o seu domínio na terra, perturbando a paz de seres operosos e fiéis. E quando o micróbio do ódio ou da cólera lhes excita a desesperação, ai daqueles que se aproximam generosos e confiantes. É para esse gênero de irmãos que Paulo solicita de nós outros a conjugação do verbo guardar. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo, no qual podemos cooperar com amor, competindo-nos reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus. Pode deixar aqui. Pode deixar. Eu vou me aproveitar de uma lição. Obrigado. Vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que nos envolva com sua paz, que seremos nossos pensamentos, os nossos corações, que nesse momento possamos sentir a presença de Deus junto a nós, derramando bênçãos de amor sobre todos que aqui se encontram, sobre esse ambiente, que nesse momento também possamos contar com a espiritualidade amiga e benfeitora, que sempre nos ampara, que nos auxilia no nosso dia a dia. Pedimos a esses mentores espirituais que estejam conosco nesta noite, nos iluminando o nosso palestrante, que a sua mensagem possa falar fundo em nossos corações. Que Jesus, na sua
possa estar sempre conosco e contando sempre com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, com o amparo de Jesus. Nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. É muito prazer que a gente recebe com vocês. Faz um tempinho que ele não vinha, né? Mas a gente fica muito feliz quando você seja bem-vindo. Essa caneta é um pouquinho maior, ajuda. Até que não é não, mas é bem pequenininha, tá? Prezados irmãos, caríssimos irmãos, muito boa noite a todos. É uma grande alegria poder ser recebido novamente nessa casa. Eu sei que gentilmente abre suas portas físicas e espirituais para acolher não somente a mim, mas a todos nessa noite, e que nós iremos mergulhar no Evangelho do Mestre. Se o bom Deus assim nos permitir, hoje poderemos extrair lições que serão de grande valia e de aplicação prática para os nossos dias. Porque o Evangelho é um grande repositório de felicidade, de bênçãos, alivia as nossas dores, mas, sobretudo, é um caminho a ser percorrido. É uma proposta desafiadora, é verdade, mas que quando nós temos a coragem de trilhar os seus caminhos, nós buscamos alcançar uma felicidade que nada no mundo é capaz de deturpar. E ainda nada no mundo é capaz de se igualar. Porque é uma felicidade eterna, que nós não temos noção de como seja. Então hoje nós vamos pegar um trecho do Evangelho que talvez algumas pessoas conheçam, outras pessoas talvez não. É possível que alguns até conheçam uma parte dessa frase. Nós vamos mergulhar em um único versículo do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 10. E a esse respeito, antes até que a gente adentre ao versículo propriamente dito, é necessário nós fazermos um breve esclarecimento, a fim de que possamos extrair o melhor dessa lição. O capítulo 10 de Mateus, ele trata de um momento muito peculiar, muito particular, em que pela primeira vez Jesus estava reunido com os 12 apóstolos. E há necessidade que se faça inclusive uma distinção. Quando se fala a respeito de Jesus, pegando a característica daquela época, depois procurando convertê-la para os mundos de hoje, nós observamos que existiam naquela época os chamados seguidores de Jesus. Porque para onde o mestre ia, alguma coisa de incomum poderia acontecer. Num dia, um cego voltaria a enxergar. No outro, um paralítico poderia andar. No outro, um chamado endemoniado ficaria curado. De forma que isso chamava a atenção das pessoas. Da mesma forma como também os seus ensinamentos chamavam. Mas convenhamos que esses fenômenos, essas características mais palpáveis aos nossos olhos, deviam chamar muita atenção. Então muitas pessoas iam atrás de Jesus, movidos pela curiosidade, e imaginemos que talvez até com um certo desejo. Quem sabe no dia de hoje não sou eu que vou ser curado da minha enfermidade, não vou ter a minha necessidade atendida. Então muitas pessoas eram seguidores de Jesus. Depois disso, existiam aqueles que, entendendo que o que o mestre ensinava era muito mais do que as características físicas, visuais, mas sim que ele era distribuidor de grandes ensinamentos capazes de transformar as nossas vidas, algumas pessoas convertiam-se a um segundo escalão, chamados então de discípulos. Eram aqueles que viam nos encontros de Jesus, muito mais do que apenas as aparências visuais, algo que vinha de fato às suas necessidades do coração. Alguns desses discípulos depois assumiriam funções, após a desencarnação de Jesus, funções de tomar-lhe lugar. Eram aqueles que haviam sido seus aprendizes, na condição de discípulos, e que depois tomariam para si a tarefa de divulgarem a boa nova onde quer que fossem, os chamados apóstolos. Se isso era o que acontecia ali nos momentos em que Jesus esteve aqui entre nós, pisando nas estradas poerentas do mundo, um pouco antes,
um pouco depois dele, nós observamos que mesmo nos dias atuais, nós nos encaixamos em alguma dessas classificações. Porque alguns estamos aqui atrás dos ensinamentos de Jesus, estamos na casa de Jesus, não somente essa, mas toda a casa religiosa que fala de Jesus é uma casa de Jesus. E a gente vem na casa de Jesus pela mera curiosidade, para que ali a gente possa obter algo que seja de nosso proveito. Outros, um pouco mais adiantados nas lições, convertem-se em discípulos, mergulham nos ensinamentos do Evangelho, querendo retirar dali a essência que venha modificar-lhes as disposições íntimas. E poucos são aqueles que, depois de tornarem-se aprendizes, convertem-se em divulgadores, vivenciadores, na prática, da mensagem evangélica. E muito mais do que apenas pregarem, são aqueles que, no dia a dia, convertem-se em pessoas que vivenciam a mensagem do Mestre. Em que patamar nós nos encontramos? Mas, voltando então àquele período, aquilo que está contido no capítulo 10 da versão do Evangelho de Mateus, nós encontraremos então aquele momento em que pela primeira vez existe a menção de que os 12 estavam ali reunidos. É o primeiro momento em que isso acontece. E é o momento também em que o evangelista nomeia aqueles 12. E o curioso, a informação pode parecer desnecessária, mas vocês verão daqui a pouco qual a correlação com o tema da noite. Naquele momento, quando o evangelista apresenta os 12 discípulos de Jesus, ele o faz, curiosamente, em paz. E ele os nomeia a partir da similaridade ou pelo grau de afinidade que eles tinham. É assim que ele inicia dizendo: Simão Pedro e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, ou então Filipe e o amigo Natanael. E assim ele vem nominando os 12 sempre aos pais. E é justamente nesta reunião, em que ele está reunido com aqueles discípulos, que ele vai ministrar os primeiros ensinamentos, falando a eles a respeito da tarefa que lhes caberia cumprir após a partida de Jesus. Então, ele inicia esse discurso falando a respeito das situações às quais eles seriam expostos, das dificuldades que eles enfrentariam, das perseguições que sobre eles iriam chover, e continua nisso, finalizando numa passagem que todos nós conhecemos, que é inclusive, está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, é o que denomina o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele assim diz: não penseis que vim destruir a lei, porque eu vim lhe dar cumprimento. Então, naquele momento, ele faz esta apresentação da tarefa vindoura, que todos eles deveriam abraçar, de acordo com as suas possibilidades, é bem claro. E graças à luz que a doutrina espírita nos traz pelas mãos maravilhosas de Chico Xavier, a gente encontra no capítulo 5 do livro Boa Nova, na lição denominada Discípulos, a informação que não está contida no Novo Testamento, de que esta primeira reunião aconteceu na casa de Simão Pedro. Então é apenas Humberto de Campos que nos traz esta informação. A partir do momento em que nós já sabemos o contexto, o ambiente, a época em que aconteceu essa história, em que nós encontramos esta reunião de Jesus, agora nós podemos pegar lá no capítulo 10, um versículo de número versículo de número 16, em que ele diz esta frase, que eu gostaria que vocês observassem. É peculiar. É um versículo com uma frase, um período, dividido em duas orações. Alguém aqui, da área de língua portuguesa, eu não sou, mas eu me recordo que quando você tinha ali um período e um ponto, então isso significava uma separação de duas orações. Então olha que curioso, é o mesmo versículo, dividido por um ponto. E isso vai ser fundamental para a gente poder compreender esse versículo na sua integridade. Então nos fala o evangelista, é a frase de Jesus
que vem falar a respeito dessas dificuldades. Ele fala das dificuldades e encerra dizendo assim: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ponto. Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Alguns já devem ter escutado essa frase, ou pelo menos uma parte delas. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Uma frase aparentemente enigmática de Jesus. Qual é o sentido profundo que nós podemos extrair dessa lição? E mais, que tenha aplicação no nosso dia a dia. Sim, porque não basta apenas nós conseguirmos decodificar se isso ficar apenas como uma bela lição que não tem aplicação. Então é isso que nós vamos nos esforçar para tentarmos compreender. Se vocês prestaram atenção, eu disse que temos ali, neste versículo, um ponto. E este ponto divide o versículo em duas partes. Uma parte inicial e uma parte final. E Jesus utiliza, como era muito peculiar nos seus discursos, de uma metáfora. Ele usa algo concreto para explicar o abstrato. Ele parte de algo conhecido para informar sobre o desconhecido. Então, a metáfora é ele utilizar animais para simbolizarem as coisas que nós precisamos entender. E se vocês prestarem atenção, de quantos animais Jesus se serviu no presente exemplo? Foi uma pergunta, tá, gente? Eu vou repetir, talvez não tenham entendido. De quantos animais Jesus se utilizou nesta frase? Quantos? Quatro. E aí vocês vão entender o que eu tinha falado. Esses animais, graças àquele pontinho que está colocado no meio do versículo, esses animais estão organizados 2 a 2. Ó, o evangelista não dá ponto sem nome. Então ele começa a nominar os discípulos 2 a 2. E fala que Jesus utilizou nesse momento 4 animais para simbolizar algo profundo, para dar uma lição de grande profundidade, só que esses animais estão organizados 2 a 2. Os 2 primeiros: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E na segunda parte: sede prudentes como a serpente e mansos como as pombas, ou a pomba. Então, a partir disso, a gente percebe o seguinte: o início da frase, o início do versículo, quando Jesus fala dos 2 primeiros animais, ele está se referindo a tipos de comportamentos humanos. E eu não sei se foi escolhido de propósito ou não a leitura hoje do Boa Nova, mas ela fala justamente disso, utilizando-se da figura dos cães, fala a respeito de comportamentos humanos. E cães e lobos pertencem, biologicamente falando, em termos zoológicos, pertencem ao mesmo grupo de animais, são canídeos. Então nós encontramos ali uma certa similitude. Esses 2 tipos de animais, portanto, referindo-se aos comportamentos humanos, mostram que existem pessoas na nossa sociedade que se comportam coletivamente como se fossem lobos. Para quem tem a idade um pouquinho mais avançada, como eu, que está ali na faixa dos 36, mais ou menos, deve se recordar que existia um filme chamado Dança com Lobos, Kevin Costner, e esse filme falava de uma pessoa que foi para uma tribo indígena, e enquanto ele estava lá, ele começou a observar matilhas de lobos, e percebeu que os lobos se expressam a partir de expressões faciais, mostrando os dentes. Então, na sociedade, nós encontramos pessoas que, à semelhança de lobos, vivem mostrando os dentes. O lobo dominador, o macho alfa, ele mostra os dentes porque ele tem a preferência na alimentação, no processo reprodutivo, em comandar a sua matilha para se locomover a determinados lugares. Então nós encontramos pessoas que em sociedade vivem mostrando as suas presas. No ambiente de trabalho, no trânsito, no ambiente doméstico,
são pessoas que agem com energia, que querem que a sua vontade predomine, que brigam com os outros, a fim de que seja satisfeita a sua vontade. Tomara que vocês não conheçam ninguém que se assemelhe a lobos, nem em casa, nem no ambiente de trabalho, nem em sociedade. Por outro lado, nós encontramos pessoas que são opostas a isso, que são verdadeiras ovelhas, cordeiros, mansos, que apresentam um comportamento dócil na sociedade. Eu não poderia dizer quais desses comportamentos predominam na sociedade atual. Não sei se predominam lobos, não sei se predominam ovelhas, mas fato é que nós encontramos pessoas com esses dois tipos de comportamento. E eu pergunto a vocês, devem saber. A utilização desses elementos, desses animais como simbologia por Jesus, não é à toa. Porque, embora aqui no Brasil nós tenhamos apenas a representação do lobo-guará, que não persegue as ovelhas, nas regiões originárias onde as ovelhas são criadas e existem lobos, sabemos que o lobo é o predador e a ovelha é a presa. De modo que isso nos leva a crer que Jesus estava se referindo a uma situação em que a presa está sendo colocada diante do seu próprio predador. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Isso, gente, na primeira reunião, na casa de Simão Pedro. Vamos tentar entender isso mais ou menos com outro exemplo? Vocês são recém-saídos da Academia de Polícia Militar no Rio de Janeiro. Acabam de ser apresentados no seu quartel. E o comandante chega para vocês e fala assim: a sua missão de hoje, a sua primeira missão, é pegar um fuzil e vamos subir o Morro da Rocinha. É mais ou menos isso? Não é? Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Quem assinaria o contrato com Jesus nesse dia? Fala a verdade. Não, tudo bem, pode mandar, eu assino, estou aqui topando a tarefa. A gente faria isso? Sabe por que não? Porque nós estamos num patamar em que a gente só consegue enxergar esta relação presa-predador que existe na natureza. Mas aqueles que já mergulharam mais profundamente no Evangelho conseguem extrair dali uma essência profunda que o nosso olhar ainda não está preparado. Exemplo? Por isso que eu pedi o livro. Na lição de número 144 do livro Vinha de Luz, Emmanuel nos mostra o seguinte: Fonte Viva. Fonte Viva. Então é o Vinha de Luz. Não, mas pode deixar. Eu acho que aqui que é da separação. Tem que rolar. Não, talvez. A letra deve ser menor que a minha. Então, é porque esse aqui é uma coletânea que fizeram com as obras de Emmanuel segundo o evangelista. Então não é exatamente o Vinha de Luz. Mas a gente encontra lá no Vinha de Luz, lição 144, uma lição intitulada No Meio de Lobos, ou Em Meio de Lobos, em que eu vou ler apenas a primeira frase. E é uma reviravolta na nossa compreensão. Olha o que Emmanuel nos diz. Naturalmente, Jesus, pronunciando semelhante recomendação, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Quando eu era criança, não em Barbacena, quando eu era criança, eu ouvia meu pai dizendo assim: porque nós estamos precisando respirar um ar mais puro. Isso significava que a gente ia viajar para onde? Para o quê? Para a roça, ou a gente costuma dizer assim, né? A gente vai, onde tem um ar mais puro? O ar puro das montanhas. Então vamos imaginar essas duas situações, comparativamente. Na crença comum, não vamos fazer aqui nenhum estudo científico, mas na crença comum, se existe de um lado o litoral e de outro lado as montanhas, segundo a crença comum, onde haveria o ar mais puro? Segundo a crença comum, nas montanhas. Posição mais alta. Enquanto o litoral representa uma posição mais baixa. Vamos compreender. Se Emmanuel está falando que Jesus se refere a ovelhas fortes, que respiram em atitude
atmosferas mais elevadas, ou seja, posições mais altas. Ele envia estes seres, essas criaturas, que respiram em atmosferas mais elevadas, ou seja, vibracionalmente falando, ele envia seres de ordem mais elevada àqueles que são de natureza mais baixa. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ele não estava se referindo a um processo a uma sangria, não estava mandando para o matadouro. Ele estava falando: eis que eu envio vocês que vibram em vibrações mais altas para o meio daqueles que vibram de maneira inferior. Olha como muda a compreensão do ensinamento de Jesus. Alguém aqui já teve um lanchonete fast food? Sabe o que é isso? Vamos colocar, sem querer fazer propaganda, mas McDonald's, Burger King, o que mais? Tem diversos, não tem? E muitas vezes, quando se vai a esses lugares, o que o vendedor quer passar para nós? Ele quer vender um combo. Olha, um combo. E o que é o combo? É um lanche, uma batata, uma bebida, algumas vezes uma sobremesa. Aí a gente vem aqui na Casa Espírita e começa com música. Depois vem mensagem, palestra, passe, água fluidificada, prece. Gente, convenhamos, a Casa Espírita nos oferece, espiritualmente falando, um combo e tanto, não é? A cada ocasião que a gente vem aqui, espiritualmente nós estamos expostos a um combo de grande natureza, o que faz com que a gente saia desse ambiente com a nossa atmosfera espiritual elevada. O que Jesus está dizendo para nós? Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Porque quando a gente sai desse ambiente, nós estamos com a nossa vibração elevada. Quando a gente observa, por exemplo, Jesus, lá no alto do Monte Tabor, conhecem a passagem? A gente vai falar rapidamente. Jesus, no alto de uma montanha, chamada Monte Tabor, ele se eleva um pouquinho acima do solo, o seu rosto resplandece, suas vestes ficam mais brilhantes do que o sol, ele se mostra segundo a sua essência espiritual. E ao lado dele aparecem, materializam de forma visível, duas entidades, Elias e Moisés. E os discípulos ficam desconcertados com aquilo, porque Jesus mostrava-se segundo a sua natureza, de elevação grande. O que significa que toda vez que nós encontrarmos na Bíblia a referência ao alto de um monte, alto do morro, nós podemos ter certeza que a lição que está por trás disso é a elevação do padrão vibratório. A gente observa isso no fenômeno do Monte Tabor. Ah, Paulo, mas ele também se foi longe, porque se vê com Jesus, que é o mestre, que é o nosso guia e modelo, o governador do planeta Terra. Será que isso vale para outras situações? Peguemos o Antigo Testamento. Moisés, quando guia o povo hebreu na fuga do Egito, ele para embaixo de uma montanha e ouve uma voz que diz assim: Moisés, sobe o morro e fica lá. E o que acontece no alto desse morro, no alto dessa montanha, chamado Monte Sinai? O que acontece? Ele recebe por via mediúnica os mandamentos da lei de Deus. O que significa que, para receber das mãos divinas, nesse sentido mais amplo, para receber a mensagem divina, Moisés teve que subir o morro, elevar o padrão vibratório. E por isso que nós encontramos, sobe o monte e fica lá. Então a gente vem na Casa Espírita, recebe o combo espiritual, eleva o nosso padrão vibratório, porque nós somos mandados como ovelhas no meio de lobos. E aí a gente sai desse ambiente.
vivenciando a plenitude, vivenciando grande alegria espiritual. E chega do lado de fora, descobre o carro com o pneu furado. Ou então, no caminho de casa, alguém nos fecha no trânsito. Tem alguém que vem pedir um trocado no sinal. A gente chega em casa e o cônjuge, que hoje, na quarta-feira, está esperando futebol, a hora que a senhora entra em casa, ele vira e fala assim: já voltou do centro? Aprendeu direitinho como é que faz para não ir para o umbral? Olha lá, hein? Tem que estudar bem. E aí, quando vem no final de semana e tem o enxovalzinho, quando tem o bazar, quando tem almoço beneficente, quando vai fazer campanha do quilo, confecção de pizza, qualquer coisa que tenha por aqui, sopa fraterna, essas coisas, e a pessoa sai de casa e o cônjuge o que faz? Já vai para o centro de novo? Por que não leva a cama de uma vez? Alguém já passou por isso? Eu já, várias vezes. Não é? Então, o que acontece? Nós saímos daqui com o nosso padrão vibratório elevado. Nós subimos o morro. E a gente é mandado como ovelha no meio de lobos. Quanto tempo dura o nosso padrão vibratório? Cada um tem a sua resposta. A gente consegue, em casa, diante do impropério, diante da situação que a gente é ofertado no dia a dia, a gente consegue manter o padrão vibratório? Sim ou não? Sabe por quê? Porque nós imaginávamos que nós éramos ovelhas. E sabe o que acontece? Nós descobrimos, nesse momento, que nós somos lobos em pele de cordeiro. Que a gente tem comportamento de lobo, mas imagina que é ovelha. Então, o que a gente precisa aprender a fazer é como mantermos o nosso padrão vibratório elevado. Uma breve história. Tem uma fazenda situada aproximadamente no meio do caminho entre fronteira, Conquista, Minas Gerais, e Sacramento. O nome dessa fazenda é Santa Maria. E lá no final do século XIX, no início do século XX, nessa fazenda desenvolveu-se um centro espírita chamado Fé e Amor. E quem era o dono dessa fazenda era Senhor Mariano, tio de Eurípides Barçanufo. E o Senhor Mariano recebia muitas pessoas porque ele produzia curas, mexia com fitoterapia, ele produzia bem-estar para muitas pessoas. E certa ocasião, uma família que tinha uma jovem num gravíssimo processo de obsessão, uma verdadeira subjugação. A moça encontrava-se em tal grau de desequilíbrio que muitas vezes se tornava violenta. E a família levou na carroça a moça amarrada para a fazenda do senhor Mariano. Então, quando lá chegou, o senhor Mariano estava de saída, porque ele tinha um compromisso. E a família, muito preocupada com isso, como que ia fazer com aquela pessoa, e ele falou: mas pode deixar, que eu vou chamar aqui uma pessoa que mora comigo aqui na fazenda, que é o seu Luizinho, e ele vai conseguir dar um jeito na sua filha. Mas antes, eu preciso que vocês desamarrem a moça. E eles ficaram assim: mas nós não podemos, porque ela se torna agressiva, ela se machuca os outros. Desamarra a moça. E quando eles desamarraram, a moça subiu numa árvore, num ipê, e ficaram desesperados: ela vai cair, vai se machucar, vai se arrebentar. E lá veio o senhor Luizinho, um homem de estatura baixa, 1,5 metro de altura, e ele vem lá com seu chapeuzinho de coco, e quando ele se aproxima da família, olha a moça lá no alto, ele diz assim: desce daí, filha. E a moça desceu. Desceu e veio engatinhando na direção do seu vizinho. Quando ela se aproximou dele, ele tirou o chapéu. Isso é simbólico, não há necessidade de agir dessa forma, mas ele pegou o chapéu, passou na moça e diz assim: sai daí, coisa ruim, entra aqui no meu chapéu. E imediatamente a moça desmaiou. O seu Luizinho colocou o chapéu na cabeça, adentrou ao centro Fé e Amor e foi dialogar sozinho com as entidades que perturbavam a moça. E a moça ficou curada instantaneamente a partir daquele momento. Sabe o que ia acontecer comigo
se eu sozinho fosse dialogar com entidades desse quilate, certamente eu não estaria aqui conversando com vocês. Mas por que o seu Luizinho consegue? Porque é uma pessoa que aprendeu a subir o morro e permanecer no alto do morro. Então é por isso que Jesus fala: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. São os comportamentos. E aí, se nós quisermos agir realmente como essas ovelhas, nós precisamos entender a segunda parte do versículo, que são os outros dois animais, que mostram os atributos que a ovelha tem que ter para ir para o meio dos lobos. Lobo e ovelha é o comportamento. E serpente e pomba são as qualidades que a ovelha tem que ter para poder ir para o meio dos lobos. Então, quando Jesus fala da prudência da serpente, alguém aqui nasceu no meio rural? Há uns poucas pessoas nasceram. Se essa pergunta fosse feita há uns 50 anos atrás, mais pessoas levantariam a mão, né? Não é uma crítica, não é uma queixa, não é nada, é só uma constatação. Para quem nasceu no meio rural, ou para quem tem parentes que vivem no meio rural, que já tenham ido, espero que não. Mas alguém já se deparou com uma serpente dentro de casa? Espero que não. Já? Muitas vezes? Não, então, realmente, aí é complicado. E muitas vezes, a gente só encontra a serpente, a gente não percebe a serpente entrando dentro de casa. Só percebe quando ela está lá. E muitas vezes, com muita frequência, tem um lugar da casa que é o preferido da serpente. Onde? Sabe dizer? Eu vi andando. Geralmente banheiro não. Não, é considerado paiol, nesses lugares. Pode ser onde tenha rato, mas dentro de casa mesmo, via de regra, encontra-se perto de forno a lenha, fogão a lenha. Por quê? Porque a serpente é um animal de sangue frio e precisa de uma fonte de calor externa para se manter aquecido. Por isso que é muito comum encontrá-la próximo de lenha, onde o fogão está aceso muitas vezes. Compreenderam? Prestem muita atenção, portanto, nesses ambientes quando forem. E por que muitas vezes a gente só percebe a serpente depois que ela já está instalada? Ainda não é época, nós estamos em época de chuva. Mas quando tem as primeiras chuvas, lá no mês de outubro, tem um insetinho que sai de lá de baixo da terra, estava sugando, passou o inverno todo sugando a raiz das árvores, e depois esse inseto sai, ele arrebenta a carapaça e sai por aí voando. E adora uma cantoria. Como é que chama? Cigarra. Se entrasse uma cigarra aqui, vocês iam perceber ou não? Por dois motivos. Ou porque ela poderia cantar, ou mesmo que não cantasse, já ouviram o barulho que ela faz com as asas? Então, a grande característica é essa. Os animais barulhentos são facilmente percebidos. Mas a serpente é astuta. E ela se mantém em silêncio. E por isso ela é tão efetiva em conseguir caçar. Vamos pensar? O cachorro late. O gato mia. A galinha cacareja. A vaca muge. E a serpente ficou tem gente que fala, né? Sibila, fala do barulho da cascavel, mas a gente escuta. A cascavel realmente, ainda bem que é um alarme que ela tem. Mas pensando aí em outros tipos de cobra, faz algum barulho? Que a gente perceba? Então veja que é um animal silencioso. Então a primeira recomendação de Jesus nessa tarefa de nós estarmos elevados na casa espírita, na condição de ovelhas, e irmos perante os lobos, é que nós possamos fazer isso em silêncio. Que é justamente o que a gente não faz. Porque quando o outro nos provoca, qual é a nossa tendência? Responder. E aí surge o atrito, a disputa, a briga. Surge ali as faíscas que nós vivenciamos em sociedade. Nesse aspecto, portanto, de nós nos mantermos em silêncio, recordemos que Jesus, quando preso, ele se manteve boa parte do tempo, quando questionado sobre alguns assuntos, Jesus se manteve em silêncio.
E nós, diante dos impropérios que nos são ditos, diante das calúnias que nos são dirigidas, diante das falsidades que se atribuem a nós, diante das acusações, nós ficamos em silêncio ou nós revidamos? Qual é a nossa atitude? Eu pergunto uma coisa para vocês, gente. É fácil falar em nome de Jesus? Nesse momento eu estou aqui, procurando, me esforçando para falar em nome de Jesus. É fácil falar em nome de Jesus? Sim ou não? Não. É muito fácil. Sabe por que é fácil? Porque basta, se alguém falar assim, alguém pode ler uma mensagem para nós aqui de abertura? A pessoa vem aqui, lê um papelzinho desse, em 15, 20 segundos. Falou em nome de Jesus. Então, eu pergunto novamente a vocês. É fácil falar em nome de Jesus? É. Difícil é calar em nome de Jesus. Quando as pessoas vêm nos caluniar, vêm nos falar impropérios, a pessoa vem com agressividade, o mais difícil para nós é silenciarmos. Em nome de Jesus. Porque a gente quer revidar. Demonstrando que de fato nós somos lobos em pele de cordeiro. Então, há necessidade de nós podermos manter o silêncio diante das calúnias, das situações do mundo que querem nos ofender. E há um outro aspecto também da simbologia da serpente. Porque a maneira pela qual a serpente se desloca, nós sabemos, é sinuoso, não é? Um movimento serpentiforme. E para quem se lembra lá do ensino médio, colegial, científico, acho que eu abrangi todo mundo, né? Para os mais modernos, ensino médio. Para os da minha idade, colegial. Para os um pouco mais antigos, científico. Deve-se recordar, talvez, das aulas de física, que havia uma forma de se fazer a representação das ondas, que representava por um gráfico que sobe e desce. Talvez alguém se recorde disso. Se alguém vai aprender a respeito de ondulatória, que fala a respeito, inclusive, das ondas eletromagnéticas, que compõem a luz, que compõem as ondas de rádio, etc., sabe que nós estamos falando de uma representação que, se no plano vertical é para cima e para baixo, se a gente tombar, é de um lado para o outro. Não é isso? O movimento de um lado para o outro, se eu der um giro, o que é de um lado para o outro se torna de cima para baixo. Que é a ondulação, a vibração. Então a serpente nos fala também a respeito da vibração, que é necessário silenciar com vibração elevada, que nós já falamos. E aí a gente se recorda de um símbolo que está lá no Antigo Testamento. Quando Moisés, mais uma vez ele vai para o Egito com o intuito de libertar o povo hebreu, ele é chamado no palácio do faraó e exige que o povo seja libertado em nome do Deus único. E aí o faraó fala para ele, mas se o seu Deus é assim tão poderoso, então faça um prodígio. E aí o que ele faz? Ele pega um cajado de madeira, e o cajado de madeira é transformado em serpente. E joga e vira uma serpente. Não é? Vamos analisar isso aí? Em primeiro lugar, o que a ciência nos fala? O cajado de madeira é célula morta vegetal. É uma árvore, um galho, alguma coisa que se transformou num cajado. Sim ou não? Então é célula vegetal morta. A ciência nos fala da impossibilidade de algo morto voltar a viver e de um vegetal se transformar em animal. Ah, Paulo. Mas para Deus, nada é impossível. Correto. Porém, as leis de Deus são imutáveis. Livro a Gênesis. E nem mesmo Deus derroga as suas leis. Então nós não deveremos entender isso como algo concreto, mas como algo simbólico. Então o que acontece? Quando o cajado de Moisés se transforma na serpente, simbolicamente, o faraó chama os seus sacerdotes
e exige que eles solucionem a situação, não é? E qual foi a solução deles? Eles produziram 2 serpentes que entraram em choque com a serpente de Moisés, e a serpente de Moisés engole as 2 serpentes dos sacerdotes. Não é isso? Isso no sentido figurado. Vamos entender isso num sentido mais profundo? Moisés faz um processo serpentiforme, vibração. Lembra que Moisés era médium? Recebeu mediunicamente os mandamentos? Então ele era médium. E existe uma figura nas reuniões mediúnicas, mesmo quem não participa, já deve ter ouvido falar. Tem o médium psicofônico, tem o médium psicógrafo, tem o dialogador, e tem uns que ficam ali quietinhos, paradinhos, não falam nada, aparentemente não falam nada. Alguém sabe que figura é essa? Pode falar. O médium de sustentação, não é isso? O que o cajado faz? Sustenta. Então, Moisés, através da sustentação, e o cajado era do irmão dele, não é verdade? Sim ou não? Então, através da sustentação do seu irmão, ele produz um fenômeno mediúnico, vibratório, que entra em choque com o movimento vibratório, mediúnico, dos sacerdotes. E qual mediunidade vence? A de Moisés, porque ele vibrava em patamares mais elevados. É simbólico, porque se falar em mediunidade 1500 anos antes de Jesus, ninguém vai entender. Mas é simbólico. Hoje nós temos condições de compreender. Então o que acontece? Sede prudentes como a serpente. Age com vibração elevada e silencia perante os impropérios. Mas está faltando um animalzinho, tá? Quem? A pomba. Aí é final de ano, Praça Tubal Vilela, véspera de Natal, 5 horas da tarde. A pessoa está fazendo as suas compras com aquela calma, porque afinal de contas são apenas 5 horas da tarde, 24 de dezembro. Tem muito tempo, não tem? As festividades. Não tem ninguém na rua. Então imagina a pessoa atravessando a Praça Tubal Vilela. Ela está cheia de quê? Ali no chão? Qual é o animalzinho que está lá? Pomba. E a pessoa atravessa naquela calma a Praça Tubal Vilela, com a mão cheia de sacolas, parecendo até uma freira, não é? De tão calmo que é o seu passinho, sim ou não? E quando a pessoa se aproxima da pomba, o que a pomba faz? Oh, o que é isso? Não está me vendo aqui? É isso que acontece? A pomba vai para o lado, deixa a pessoa passar no seu ritmo desenfreado. E depois que a pessoa passa, a pomba volta a fazer o que estava fazendo, sem se importar com nada. Então nós devemos ser mansos como as pombas. Se alguém quiser vir com agressividade para nós, no trânsito, no trabalho, em casa, deixa a pessoa passar. Silencia. Vibra em patamar mais elevado, que depois que aquilo passar, você continua o que você estava fazendo. E tem um detalhezinho na pomba. Porque na época de Jesus era comum, quando se apresentava a criança no templo de Jerusalém, diziam, né, que apresentava para Deus, como se Deus não conhecesse seus filhos. Mas tudo bem, nós temos que entender a cultura daquele povo naquela época. Eles apresentavam a criança para Deus. E era comum fazer o sacrifício de um animal quando se fazia essa apresentação. E o animal mais comum era o quê? O cordeiro, a ovelha. Ó. Mas para quem não tinha condições financeiras de comprar um cordeiro, uma ovelha para poder sacrificar, sacrificava o quê? Pomba. É o que acontece com Jesus. Fala que Maria só conseguiu comprar 2 pombinhas. O que significa que as ovelhas se sacrificam, mas as pombas se sacrificam pelos mais pobres e necessitados. E é por isso que nós deveríamos ser mansos
como as pombas. Continuarmos o nosso caminho em detrimento do outro, e se for necessário, que nos sacrifiquemos em virtude dos mais necessitados. Porque quando agirmos dessa forma, quando nós vibrarmos como ovelhas, mesmo no meio de lobos, e nós apresentarmos a prudência das serpentes e a mansuetude das pombas, nós estaremos fazendo com que se concretize aquilo que foi dito lá no Antigo Testamento por Isaías, que um dia lobos e ovelhas viverão sobre o mesmo teto e comerão a mesma comida. Que Jesus então nos abençoe nessa linda jornada em que todos nós estamos matriculados, buscando nos tornarmos verdadeiramente pombas para vivermos na sociedade, distribuindo a mãos cheias a mensagem bela do Evangelho que Jesus nos delegou. A todos, muita paz e uma excelente noite. Eu devo ter estourado meu tempo. Não. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por essa oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui na sua casa, ouvindo essa bela palestra, que possamos nesse momento estar envolvidos por boas vibrações, de amor, vibrações de muita paz. Que essas boas vibrações em que estamos mergulhados possam nos acompanhar até os nossos lares, que possamos estender vibrações de amor, vibrações de paz a todas aquelas pessoas que estão na nossa esfera. Pedimos ainda a todos os nossos irmãos sofredores, necessitados, que eles possam receber, Senhor, bênçãos de amor, bênçãos de paz, que possam estar serenos